de Marcos, Jesus, ele, depois do seu batismo, começa o seu apostolado público. E no seu apostolado público, ele cura muitos doentes, ele liberta muitas pessoas da influência do demônio, da possessão demoníaca. Ele faz muitos milagres, muitos prodígios. Porém, nós sabemos que ele não curou a todos, não libertou a todos, ele não fez todos os mortos ressuscitarem. Todos os seus milagres, todas as suas intervenções, tinham a finalidade de revelar quem ele era, revelar que o reino de Deus está ali e chegou, o Messias está ali, o Messias veio finalmente, e sobretudo tinha a finalidade de gerar fé no coração das pessoas. Tinha a finalidade de fazer surgir a fé. E continua sendo assim. Nós vivemos num tempo em que também há muitos doentes, muitas pessoas com dificuldades, com grandes sofrimentos e tribulações. E o Senhor, ele não resolve com um milagre a vida de todo mundo. Ele não resolve. Na nossa família, nós já presenciamos milagres, mas também já vimos gente morrer. Entre os nossos amigos, a mesma coisa. Na nossa comunidade, já presenciamos milagres, mas também vimos muita gente morrer, por doenças, acidentes, e por fatalidades. Então, o Senhor, ele não resolve a vida de todo mundo fazendo milagre. Ele não resolve. Ele resolve a vida de todo mundo dando fé. Isso sim, porque a fé nos sustenta quando não vem o milagre, por exemplo. A fé nos ajuda a alcançar milagres, mas também nos sustenta quando o milagre não vem. E muitas vezes o milagre não vem. Muitas vezes não vem. Por quê? Porque a doença ou o sofrimento não é tão ruim assim quando servem ao propósito de nos converter, quando servem ao propósito de nos levar perto de Deus, de nos deixar mais humildes, de nos fazer entender, por exemplo, que a vida não é aqui, que a vida é passageira, que a vida é no céu, e nós precisamos estar sempre preparados, e isso também prepara a família, prepara os amigos. Então, às vezes, o sofrimento que Deus não tira com um milagre, Deus não tira com um milagre, serve a esse propósito, o propósito de nos levar para perto de Deus, nos corrigir, nos educar, nos santificar. Então nós já sabemos disso, que Deus, ele não faz milagres o tempo todo, mas ele o tempo todo age, inclusive com os milagres, mas não só com os milagres, inclusive com os milagres, mas uma abundância, de intervenções, de ações, para nos fazer ter fé. Porque a fé é o dom sobrenatural, o dom teologal, que nós precisamos em todas as circunstâncias da nossa vida. Não só nas ruins, nas boas também. Quantas pessoas, por falta de fé, se perdem nos prazeres. A vida está ótima, está tudo certo. Tem dinheiro, tem saúde, tem bens materiais, não tem nenhum problema, mas a pessoa está perdida. Tão perdida que se entristece, por exemplo. Tão perdida, que cai nas drogas, que cai na prostituição, numa vida desregrada, e ninguém entende por que aquela pessoa está tão desorientada, se está tudo bem na vida dela, se ela tem tudo, mas se não tiver fé não tem nada. Então a fé sustenta nos momentos bons também, para a gente não perder a linha, não sair
né, do caminho certo. Agora, uma coisa que Jesus fez e continua fazendo para todos, sem exceção, é ensinar. Ensinar, ele ensinava as multidões. Ele curava um, curava outro, aquele outro, mas ele ensinava as multidões. Ele ensinava as multidões a respeito do reino dos céus, ensinava as multidões a respeito da vontade do Pai, ensinava as multidões a respeito de como elas deveriam viver e como nós devemos viver, ensinava as multidões a sua doutrina. Por isso, nós também devemos ensinar. E para ensinar, a gente precisa estudar. Precisamos ter vida, né, de oração, mas também uma vida de estudos. Uma vida de estudos. Ler o catecismo, ler a palavra de Deus, né, ler os documentos do Papa, do magistério da igreja, é uma atitude que cabe a todo mundo. Todo mundo precisa aprender a sua fé. Todo mundo precisa aprender a ensinar também. E de repente, esta seja a prioridade nos tempos de hoje. A prioridade dos tempos de hoje provavelmente seja o estudo, provavelmente seja o ensino, né, o estudo e o ensino das doutrinas de Cristo. Que precisa vir sempre acompanhada de uma vida de oração e penitência. Porque quem move a vontade, né, é Deus. Quem convence a nossa vontade das verdades reveladas, da doutrina de Cristo, é Deus. Por isso a gente retoma na fé. A fé é uma virtude que todos devem buscar. Sem a fé nós desandamos. Sem a fé nós perdemos o caminho, saímos do caminho certo. Sem a fé nós podemos até ver as explicações, aonde está escrito, aonde se fundamenta nisso ou naquilo, e continuaremos resistindo, continuaremos teimando, né? Continuaremos dizendo não. Às vezes me surpreende como algumas pessoas podem negar a doutrina da igreja tão facilmente. Pessoas de igreja negam a doutrina da igreja como se não fosse nada, né? Como se não fossem nada, como se fossem páginas de jornal. Negam a doutrina da igreja como alguém que nega alguma coisa que um qualquer falou. Como alguém que nega aquilo que a Xuxa falou. Na verdade, né, é tão louco que às vezes a Xuxa tem mais credibilidade do que a doutrina da igreja. E que se ela fala, as pessoas já entram em crise. Né? Se alguém que é um formador de opinião fala uma coisa que contradiz aquilo que a igreja ensina, as pessoas não raramente ficam com os formadores de opinião. Nós temos na internet um monte de católico negando o Concílio Vaticano II. E muitas pessoas vão nessa onda e negam o Concílio Vaticano II, sem problemas. Porque o fulano falou, porque o fulano deu algumas argumentações bonitas, a gente já nega o Concílio Vaticano II, nega o Papa, nega a doutrina da igreja sobre a Eucaristia, por exemplo. Quantas pessoas comungam a vida inteira sem acreditar, não acredita. Né? E o discurso, a pregação da igreja é sempre a mesma. Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Por isso, nós não só comungamos, mas adoramos o Senhor. Nos ajoelhamos diante dele, porque é Jesus substancialmente presente. Mas as pessoas passam a vida inteira dizendo, não, mas é demais para acreditar.
né? Eu prefiro acreditar que é só um símbolo, é só um sinal. Isso se revela tão facilmente, né, nas atitudes da pessoa, e que é impossível ela negar que seja assim. Quando, por exemplo, recebe a Eucaristia na mão, e pega a Eucaristia e coloca na boca, e nem se dá o trabalho de olhar para ver se ficou algum vestígio na mão, algum fragmento. Não olha. Simplesmente não olha. Pega a Eucaristia sem olhar, como que alguém que pega algo automático, pega, coloca na mão e sai, né? Então, isso revela, não pode revelar outra coisa, porque se eu creio firmemente que é Jesus, como é que eu vou receber na mão? Porque posso receber na mão, mas não vou olhar para ver se ali tem algum vestígio, algum fragmento. Eu tenho que pelo menos olhar, eu tenho que me dar esse trabalho, porque é Jesus. Mas se vocês observarem, não precisem observar, porque, né, não precisam observar. Porque se vocês observarem, vocês vão ver como é que as pessoas comungam. Está na cara que não acredita. Está na cara que não crê que Jesus está na Eucaristia. E assim outras afirmações de fé, a Bíblia, dizem por aí que algumas páginas da Bíblia são ultrapassadas, são equivocadas, devem ser reescritas. Eu escutei de uma pessoa, certa vez, uma pessoa muito importante, dentro do âmbito da igreja, muito importante, questionando a Sagrada Escritura, e eu dizia, mas é Sagrada Escritura, e ela dizia, mas foi escrita por homens. Sim, nós sabemos que foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Inspirada, a igreja garante que a Bíblia, que a Sagrada Escritura foi inspirada por Deus e que, portanto, é palavra de Deus. Mas tem gente que diz, não, não é. Alguma coisa é, mas outras não. Então, só estudar, só ter acesso ao conteúdo também não basta, precisa ter fé. E para ter fé, precisa ter vida de oração. E para gerar fé nas pessoas, quando a gente ensina, a gente precisa também ter vida de oração pelas pessoas, se mortificar pelas pessoas, fazer penitência pelas pessoas, para que o conteúdo também seja acompanhado da graça de Deus, da bênção de Deus, que abre o coração, né, e gera a fé. Queridos irmãos, como eu disse, Jesus, ele fez muitos milagres, mas ele não fez milagre na vida de todo mundo. Mas ele ensinou todo mundo. E ele continua a ensinar as suas verdades que libertam, as suas verdades que destravam a nossa vida e que nos fazem chegar no céu. Vamos pedir a Jesus que continue nos ensinando, libertando a nossa consciência, a nossa mente das mentiras que o mundo prega, das mentiras que o demônio prega, sussurra em nossos ouvidos, mas também daquelas inverdades, daqueles equívocos aos quais nós estamos apegados por conta da nossa ignorância. Que o Senhor nos ensine, né, nos dê uma força a mais para buscarmos no estudo e na oração, nos desfazermos dos equívocos e das mentiras aos quais nós estamos apegados, mas também que o Senhor nos use sempre como instrumentos para transmitir a verdade de fé, transmitir a doutrina de Cristo, com as nossas palavras, com as nossas ações, também através da nossa oração, que nós ajudemos os nossos irmãos a se libertarem do erro e da mentira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.